Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo. Pessoal, provavelmente vocês já devam ter se perguntado: por que diabos ficamos doentes? Qual o motivo disso? Acompanhe o vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, hoje vamos começar esse vídeo de uma maneira diferente, né? Vou pedir para vocês inicialmente, para vocês então incentivarem a gente a continuar postando estes vídeos um pouco mais esclarecedores, trazendo um pouco mais de conhecimento para todos nós. Então lembrem de se inscrevam no canal se você não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que nós vamos lançando e compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Afinal de contas, nós precisamos quebrar esse monopólio do conhecimento, né? Quebrar essa amarra que nós temos ligadas ao conhecimento, de transmitir coisas importantes, coisas inteligentes e não somente as bobagens que a gente posta no dia a dia, né, pessoal? Vamos então tentar dar um enfoque maior nas coisas boas, nas coisas que, não só boas, mas as coisas que são produtivas, legal? Então vamos lá. O tema de hoje, então, a gente quis falar um pouquinho sobre a questão da saúde, né, dessa questão da doença, principalmente, né? Porque de um modo geral, lembrem, né, nós não nos preocupamos com a saúde, não é verdade? A gente acaba se preocupando mais com a doença. Afinal de contas, essa questão de por que nós adoecemos tanto, esse assunto, inclusive ele é muito, talvez seja uma das partes mais complicadas dos meus alunos, né, tentarem compreender, assimilar esse assunto, né, porque normalmente a gente quer sempre colocar, como se fosse, como é que vamos dizer assim, como se fosse um manual, né, como se cada problema, cada doença tivesse uma mesma causa. E não é isso, pessoal. A ideia das doenças, elas não surgem assim do nada. Elas não têm nada a ver com aquele pensamento também que muitos terapeutas usam, né? É psicossomático e não sei o quê. Pessoal, não é somente isso, tá? Hipócrates, antigamente, lembrem, no tempo de Hipócrates, ele já falava sobre isso, né? Ele dizia até, inclusive, que quando nós deveríamos fazer a avaliação, o diagnóstico dos pacientes, das pessoas que nós vamos tratar ou auxiliar no tratamento, de maneira, o contexto como um todo. Né? A gente tem que avaliar a alimentação, o tipo de alimento que nós consumimos influencia e muito nas nossas doenças, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas como, por exemplo, a gente já comentou em um vídeo atrás, da questão do leite, né? Como ele pode, e sim, gente, complica muitas situações, agrava problemas, acumula muco nas articulações, talvez a dor na sua coluna seja o fato de você consumir tanto leite e derivados, o queijo, né, por exemplo. Então, assim, importante o quanto essa alimentação está regada. A água, como nós já falamos, né, os nossos discos vertebrais são compostos basicamente de água. Então, se você não toma água, aí você tem uma degeneração dos discos vertebrais, aí você vai fazer cirurgia e vai dizer que é da má postura? É isso? É sempre isso que a gente vai falar? Que a gente fica errado? Então, não dá para nenhum tipo de doença a gente simplesmente for lá e colocar um X nela, uma marcação, dizer isso é disto. Não é. Tudo é uma questão de fatores, é um acúmulo, é uma soma de fatores. A alimentação é uma delas. O meu estilo de vida é outra, muito importante, né? O tipo de trabalho que você executa, o tipo, né? Você trabalha hoje mais sentado, trabalha mais de pé, como é que é o seu trabalho hoje? Isso influencia, isso se soma às coisas, né? Então a gente tem a alimentação, tem o estilo de vida, tem o trabalho do qual eu executo, né? Tem o convívio, tem o clima, né? O clima é uma coisa muito importante, né? Vocês já viram aquelas pessoas, talvez você seja uma delas, que quando vai chover sente dor no joelho. Olha só que interessante, olha como o clima influencia sim na minha vida, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui na clínica a gente acompanha muito, isso acontece muito, tá? As semanas que as pessoas nos procuram aí com dor no joelho, vem todo mundo com dor no joelho. Aí tem semanas que as pessoas estão com enxaqueca, vem todo mundo com enxaqueca. E isso nós já andamos observando que tem uma correlação muito intrínseca com o meio ambiente, com o clima. Afinal de contas, que nem a Lua, como nós também já devemos ter comentado alguma vez, né? Se a Lua tem uma influência sobre as marés, os mares, né, que é a água. Vocês imaginem que o nosso corpo é 70% água. Aí tu vai me dizer que nós não sofremos influência da Lua? Reflita sobre isso.
Então, né, novamente, a gente tem essas influências todas que nós temos que observar. Então não adianta só observar. Quando você vai num médico procurar lá, você está com dor no joelho, você acha que a dor no joelho é somente do joelho? Será que ela é só porque você ficou andando errado? Será que é só porque você está com a má postura? Então, como eu disse, todas as doenças, elas não têm uma única origem. Não é só psicossomático, como a gente já disse no início, né? Essa questão aí também já foi esse pensamento, né? Tudo é uma soma de questões que vão acontecendo. A minha emoção é influenciável? Sem dúvida nenhuma, as coisas podem ser influenciadas através da emoção, mas não é somente isso. Ou você acha, então, que o câncer, como a gente fala muito, né? Se todo mundo fala do tal do câncer, né? Você acredita realmente que o câncer é só porque você está triste? A tristeza, então, gerou um câncer. Não é somente isso, gente. É um aglomerado, é uma soma de situações, é uma soma de conquistas, entre aspas, né? Que a gente foi tendo ao longo da vida, né? E é que nem a gente pegar alguns exemplos aí de pessoas que, por exemplo, né, trabalham para conquistar as coisas, né? Aí você conquistou as suas coisas. Conquistou um carro do ano, conquistou uma casa, isso, aquilo. Aí você começa a querer ter cada vez mais coisas. O que isso vai fazer com você? Com que você, para manter aquilo, você tem que trabalhar cada vez mais. E isso vai fazer o que com o seu corpo, com a sua mente? Cada vez mais estresse, mais cansaço, você vai comer cada vez pior. Então, estão vendo? Estão enxergando como é que as doenças podem começar a se originar? Isso sem falar, então, né, que não podemos nunca negligenciar isso, que é as questões recebidas, dadas pelos meus pais. Afinal de contas, não podemos nunca esquecer que quando meu pai e minha mãe se unem, eles vão me mandar as energias deles, as coisas boas e as ruins, as predisposições genéticas de doenças, as predisposições culturais, e isso também é um outro fator muito importante, né? O meio ambiente em qual eu estou inserido, né? Então, o tipo de família que eu estou inserido, o tipo de relacionamento que eu estou inserido. Se você está num relacionamento tóxico, você acha que você vai ficar com que tipo de saúde? Então, essas questões todas, elas precisam ser sempre levadas em consideração, todas elas. Não adianta só você pegar e ir só no nutricionista procurar a questão de por que você está comendo tanto. Você acha que ele vai lá lhe passar uma receita e é isso, resolver os problemas da sua vida? Não é. É um contexto, tem que ser tudo avaliado, tudo investigado para entender a real necessidade, as suas reais necessidades e principalmente os reais motivos que o levaram a chegar a esse ponto que você está hoje. Isso é o mais importante. Então não adianta de nada então a gente ficar simplesmente focando em um só ponto ou em um só especialista, né? E aí ele vai esquecer, porque ele vai ficar olhando só para aquela coisa, não vai olhar para outros fatores importantes. Tudo bem, pessoal? Então vamos falar um pouco mais sobre esse assunto aí, mais em próximos vídeos, que eu acho que é um assunto muito importante, mas de um modo geral eu quero que vocês entendam que de nada adianta a gente focar só num ponto. Abram os seus olhos, olhem ao seu redor, vejam tudo o que acontece e principalmente observem seu corpo, observem as necessidades que ele tá lhe pedindo, as necessidades que ele está apontando. Observe isso, ele dá muito mais sinal do que você imagina. Só que a gente negligencia, né? A gente simplesmente vai chutando e vai levando a vida de um jeito que quer, e aí o tempo vai passando, e quando eu vejo, eu cheguei lá com meus 40, 50, e aí estourou o tal do problema. E aí, às vezes, pode ser tarde reverter, não é? Pense nisso, pessoal. Fico um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima.